Irmãos queridos, graça e paz, na manhã deste dia do Senhor, com temor e tremor, nós chegamos no 10º Salmos de Romagem, o 10º degrau neste dia 10 de janeiro de 2021. E o Salmo de número 129, o verso de número 1 a 3, diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Que Deus abençoe a sua palavra na manhã deste dia do Senhor. Irmãos queridos, diante das ricas mensagens sobre amor, graça e misericórdia de Deus que nós encontramos em toda a Escritura, esse salmo nos parece estranho. Devemos, meus irmãos, lembrar, porém, que Deus decidiu incluir este salmo nas Escrituras para o nosso benefício. Servos dedicados e fiéis a Deus clamaram ao próprio Deus pedindo que castigasse seus inimigos. O Salmo de número 129 é um destes salmos imprecatórios. A mensagem deste hino identifica a maturidade da nação de Israel. O salmista fala como representante de um povo, diz que havia sofrido desde sua juventude. O autor inicia com uma declaração sobre a opressão sofrida por ele, ou mais precisamente por todo Israel. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Observem, meus irmãos, que o salmista diz da sua dor: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. As angústias foram intensas, frequentes, por muito tempo e todavia dolorosas, muito sofridas. A intensidade é descrita com a figura do arado sobre as costas da pessoa, deixando feridas profundas, longos e profundos sulcos. A história da igreja, meus irmãos queridos, desde a saída do Egito até depois da volta do exílio babilônico, está cheia de angústias, opressões e guerras, porém, todavia, a igreja de Deus sobreviveu e está viva e sendo adornada pelo próprio Deus. A despeito do salmista dizer: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, meus irmãos queridos, há uma promessa por trás deste salmo, por detrás destas declarações doridas. Os peregrinos que entoavam este salmo eram lembrados que há promessas para a igreja a serem cumpridas. Sim, promessas em Deus, que em Cristo Jesus encontram o amém de Deus. Ninguém, irmãos, sofreu mais do que Jesus, ninguém passou por mais aflição do que Jesus. Então, bendigamos a Deus, louvemos a Deus por Cristo. Apesar do salmista narrar um pouco da sofrida história dos judeus e de pronunciar imprecações desconfortáveis para nós, este é um salmo tremendamente prático e com lições muito importantes. O servo de Deus deve sempre lembrar, a serva de Deus deve sempre lembrar, trazer à sua memória as bênçãos que Deus lhe concedeu no passado, que Deus lhes tem concedido no presente e que irá lhe conceder no futuro. Se você está sob ataque, meu irmão, se você está sob ataque, minha irmã, o Salmo te lembra que isso não deve ser novidade para o povo de Deus, para você mesmo. Israel tinha uma história de sofrimento e de perseguição por parte de quase todas as nações ao seu derredor.
pelo que o escritor em nada exagera os fatos ao compor este salmo. Apesar do salmista falar como se fossem dele, suas palavras são ditas, meus irmãos, por toda a nação e por nós, hoje mesmo. É possível entender o porquê da recordação. Não se trata de nostalgia, mas de perceber pelos eventos passados que Deus vinha trabalhando positivamente em favor do povo em um passado que não foi nada fácil. Sobre o meu dorso, diz o salmista, lavraram os aradores, os arados arrastados pelos bois passaram sobre mim, nele abriram longos sulcos. Os ataques numerosos que enfrentaram foram também violentos. Assim acontece com a igreja do Senhor ainda hoje. Você pode considerar esta declaração de duas maneiras, de duas formas. Uma delas é do ponto de vista pessoal, humano. Do ponto de vista ímpio, nós temos sangue nos olhos, nós pagaríamos mal com mal. Mas a outra maneira de enfrentarmos ou considerarmos esta declaração é da perspectiva bíblica, é da perspectiva de Deus, acerca de como devemos lidar com aqueles que nos aborrecem. Meus irmãos, muitas situações podem ser tratadas de maneiras diferentes, a depender da ótica de quem sofre. É inevitável sentir-se irado ou magoado diante de injustiça e afrontas que diuturnamente enfrentamos. Mas, meus irmãos, pelo poder da graça de Deus, é possível reverter a ira em súplicas e confiança naquele a quem pertence a vingança. Israel sabia muito bem de Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Nós sabemos de Deuteronômio e também de Romanos capítulo 12, versículo de número 19. A Deus pertence a vingança. Suas lembranças, porém, não revelam um passado sobre derrotas. O salmista está trazendo à sua memória o que lhe pode dar a esperança. Suas lembranças não revelam apenas um passado de derrotas, mas vitórias conquistadas pela boa mão do Senhor, que cortou as cordas dos ímpios. Ele diz isso no verso de número 4, mas é o que veremos depois. Ainda que muitas vezes angustiada e maltratada, a igreja se tornará forte caso esteja no Senhor. Quando estudamos ou testemunhamos os inúmeros testemunhos contidos nas Escrituras e como Deus tem cuidado dos seus filhos ao longo da história, vislumbramos, meus irmãos, um passado solene, nos fortalecemos no presente e saudamos o futuro. Não devemos, IPT, encarar nossas tribulações passadas com pensamentos de vingança, mas com perdão e certeza de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tomará nas mãos dadivosas e paternais que Ele tem as nossas causas com justiça e misericórdia. Eu termino na manhã deste dia, IPT. É necessário compreendermos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a luta da igreja não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que as Escrituras nos apresentam. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Satanás e seus anjos são os verdadeiros adversários por trás das pessoas que nos aborrecem, dos sistemas que nos afligem. E embora, meus irmãos, o diabo já seja um inimigo vencido, não podemos subestimar a grande ira que ele ainda tem contra a igreja de Deus. Recordemos, igreja, a tão relevante advertência de 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8, para os nossos dias atuais: sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Portanto, irmãos, fortaleçamos o nosso coração, rememorando a vida dos servos de Deus e a vinda de Cristo Jesus, e considerando atentamente o fim da vida destes servos do Senhor, imitemos a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7, olhando, igreja, sempre firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Que neste 2021 você possa ser mais vigilante, orar mais, depender mais de Deus. Que Deus lhe abençoe, PT, sempre com graça, paz e misericórdia. Até breve, se Deus quiser. Venho a ti me confessar, a minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso.